Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mestre Zosmo trazendo mais um vídeo para vocês. Esse é o canal do Mestre Zosmo, um canal Red Pill com foco cristão. Bom, o tema de hoje vai ser um tema muito interessante que é não deixe ninguém caçoar, zoar, tirar sarro de você. É, enfim, cada lugar vai ter um termo, né? Tem lugar que vai falar tiração, tem lugar que vai falar, na Bahia vão falar resenha, mas enfim, não é aquelas brincadeirinhas inocentes, é uma coisa é, no sentido de ridicularizar mesmo, né? Que acho que até o termo que é bom eu usar pro vídeo, né? Que eu vou decidir ainda o título do vídeo, ou então, sei lá, fazerem você de palhaço, é, enfim. Mas eu acho que esse termo ridiculariza, ridicularizar é melhor, né? Ridicularizar. Tem hora que é até chata essa palavra. Vamos lá então. Pra quem não tá muito. Quem tá caindo de paraquedas aqui no meio Red Pill, lembrando, esse é um canal voltado a Red Pill com foco cristão, né? Quem tá caindo de paraquedas aqui ainda não sabe bem as gírias da machosfera, né? Que eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, mas já tem uns vídeos explicando as gírias da machosfera, da Red Pill, né? Mas tem uns vídeos que é muito grande, né? Mas vamos lá, o termo interessante que é miqueinhas, né? Que o pessoal meio que muitas vezes já acaba até automaticamente associando ele ao cristão, né? Principalmente quando o pessoal tá falando de assumir mãe solteira, né? Mas também vai ter outras aplicações, mas enfim, Miqueinhas vem de um vídeo lá daquele Bruno Glig, né, Social Arts, quando o cara pergunta, o que você acha, Bruno, a minha namorada deu um selinho no amigo gay dela, alguma coisa assim. Ele, pô, Miqueias, pô, você vai deixar ter isso tudo e tal, né? É da onde, nesse vídeo que surgiu o termo Miqueias, mas enfim. Miqueias é um, o pessoal acaba usando então muito para miqueinhas de igreja, né? Mas tem os outros tipos de miqueinhas. É aquela pessoa muito ingênua e tal, né? E justamente por ser muito ingênuo, às vezes ele acaba sendo traído, acaba casando com uma mãe solteira porque acha que ela se converteu e tal, né? Enfim, esse é o tal miqueinhas, né? Aí o que acontece? O Miqueinhas acaba sendo alvo fácil para as pessoas em todos os aspectos, né? Tem muitos canais aqui que falam do Brasil no modo geral, da sociedade, mas agora tá ficando na moda os tais canal falando do Bostil, né? Ou dos bostileiros e falando que nesse país quem é honesto sempre vai ser alvo de golpes e tal, né? O que não deixa de acontecer. E aí, falando nisso, acaba voltando a uma coisa que eu falei nos meus primeiros vídeos sobre qual a proposta do canal e tal, né? Que é aquela questão que um comentário que teve lá no vídeo do professor Afonso, né, no vídeo do professor Afonso, é, que aí um dos outros motivos de eu montar o canal, que é o que é falado no vídeo, que é a igreja não prepara a gente para lidar com a malícia do mundo, entendeu? Ou então prepara muito naquela questão teórica de perdoar e tal, mas, pô, o, o ser cristão e perdoar não quer dizer que você vai ser bobo, né? Até porque quando eu ir desenvolver na história que eu vou falar agora, né, eu vou comentar sobre isso, né, e tal, que aquele conhecido ditado, né, que quem anda com os porcos, farelo come, né? Então, e várias outras coisas que a gente pode pegar até da Bíblia também, que é aquele lá, versículo lá, por exemplo, não lembro de qual carta agora, acho que é alguma Timóteo, é, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Mas por aí vai. Esse vídeo então eu vou fazer mais na questão de um depoimento mesmo, contar uma história que aconteceu aqui e tal, né? É, o cara que veio querer me zoar por eu ser virgem, né? Eu tô esperando ter mais inspiração, como diz o Trunks do Futuro, para falar sobre essa questão de ser virgem, como conseguir se manter sendo um cristão virgem, as dicas práticas para você conseguir, não só na parte da teoria, mas as dicas práticas e tal, mas o vídeo sobre isso vai vir no momento certo, né? Mas eu vou então comentar aqui o caso de quando eu morava numa pensão, né?
uma pensão que tinha bastante gente, né? Tinha quarto pra caramba naquela pensão e tal. E aí tinha. Você pagava o aluguel de um quarto com banheiro e daí tinha cozinha, sala, sala de TV, sala de leitura, os vários locais que você podia interagir, né? E aí, e aí aconteceu o caso desse viadinho lá, né? Nem sei nem se eu posso falar essa palavra, esse homossexual, né? Esse gay, pra não dar problema com o algoritmo, né? O, esse gay lá que na segunda vez que ele morou na pensão, ele tava todo metido aí, engraçadinho e tal, veio querer me zoar e eu não deixei, né? Botei ele no devido lugar, né? E, e falei a frase de efeito dele, pega e finge que não me conhece, tá bom? Aí ele tomou aquele susto e tal, né? Veio com a coisa, que é meu jeito e tal, não sei o que. Cara, essa é sempre a desculpa das pessoas que querem te ridicularizar. É meu jeito, é meu jeito. O jeito, caramba, se é o jeito dele, então que se dane, você não precisa aguentar, não. Se eu for ficar falando aqui o tanto que eu já escutei essa frase, como que as pessoas querem usar essas frases como desculpa e tal, né? É o jeito dela, caramba, as pessoas precisam ser respeitadas e que se danem. Ainda mais ele que é gay, né? A homofobia, não sei o que e tal, né? Olha só que ridículo, né? Vamos lá então. Começar aqui dando um exemplo aqui, né? Ele não chama César, mas César é o nome que eu pensei hoje, né? Um amigo meu chamado César, que estudou comigo na faculdade, né, e tal, que ele era em alguns aspectos até meio hipócrita, porque assim, ele me tratava bem, mas às vezes quando era pra juntar em turma, principalmente quando a gente morou lá numa casa de estudante lá, ele às vezes gostava de querer zoar por alguma coisa, né? Mas era mais numa tradição que tinha lá naquela casa, que era de, os calouros sempre tem que ser zoado, né? E, mas enfim, ele era meio hipócrita às vezes nesse aspecto, mas por um lado mais pra frente eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema, que é a importância de amigos sinceros e amigos. É, assim não é o termo falastrão, mas é aquela pessoa que fala o que pensa, fala o que precisa ser falado, né? Porque o livro de Provérbios fala muito que quem se importa com você fala o que pensa, né? Quer dizer, fala o que precisa ser falado, né? Quem é só bajulador é um risco muito grande, né? O livro de Provérbios na Bíblia fala muito sobre isso, né? Mas enfim, alguma hora eu vou desenvolver um tema sobre um vídeo sobre esse tema de ter amigos sinceros, né? Mas esse amigo fez muita diferença na minha vida, que foi ele que falou assim, eu acho que você não vai conseguir terminar essa faculdade aqui não e tal, você não tem muita vocação, por que você não faz um curso técnico? Tem tal colégio lá, tá com vaga aberta para os cursos técnicos. Eu falei, olha, não é uma má ideia, né? E fiz esse curso técnico e estou bem empregado no concurso que eu passei, que é esse curso técnico, enfim. Aí fora essa questão, né, aí da profissão, mas a importância que esse amigo, o César, teve na minha vida, né, foi essa questão também de um dia que eu acho que era alguma coisa relacionada a isso, se era sobre virgindade ou era o que lá, que daí tava um cara lá que era meu veterano na faculdade, a namorada dele, alguma coisa falando isso e dando risada e falando assim, olha que você acha que só tava eu e eles dois e tal, assim, não, mas depois. Era uma época que o restaurante da faculdade estava em greve, aí a gente ia comer numa lanchonete lá que tinha uns salgados gigantes, ele falando assim, olha, Zóssimo, você viu o que estava acontecendo e tal lá? Que coisa ridícula. O fulano e a namorada dele dando risada desses assuntos e falando com você. É, olha, se afaste desse tipo de pessoas que só quer conversar com você pode te ridicularizar e tal, porque você às vezes sem malícia nem notou que você estava sendo a piada, entendeu? E outra coisa, e eu já falei. Cara, ele tinha aquele jeito todo de valentão, de jiu-jiteiro, porque realmente acho que ele tinha quase uns 2 metros de altura. Ele era tipo. Era aquele gordo, mas aquele gordo que acaba sendo forte, porque a gordura dele distribui, entendeu? Era faixa preta de jiu-jitsu, já trabalhou de segurança e tal. Também no caso dele é até mais fácil ele impor respeito também, né? Mas enfim, ele falou: eu não vou deixar ninguém me zoar e ponto final. Aí ele comentou de um dia que eu tinha ido
tinha levado ele para visitar a minha igreja, então ele gostou, foi algumas 3, 4, 5 vezes assim na minha igreja, né? O, aí o pessoal da minha igreja, nesse sentido, às vezes, do pessoal ser meio brincalhão e tal, assim, né? Aí ele era de tal região da Bahia, aí um conhecido meu pegou e falou assim, ele é. Esse aqui é o. Vamos dar um estado exemplo assim, né? Mas ele não era desse estado, mas era do estado do Nordeste também. Esse aqui é o cearense, né? E tal. Ele com licença, meu nome é César, por favor, me chame pelo nome. Aí aquele. Aí esse conhecido meu fez aquela cara feia e tal, assim, né? E ficou sem graça e tal, né? Aí esse amigo meu lembrou disso como exemplo, né? Ele falou, pra você ver, né, Zóssimo? Depois daquela, o fulano lá, que é um cara até gente boa e tal, mas é meio assim, não vai querer mais tentar vir me zoar, né? Então, você tem que ter essa noção, entendeu? E assim, se eu for ficar falando dos problemas que eu tive, às vezes, de deixar isso, né, e tal, não tive esse tipo de problema no ensino médio, não. Na escola, eu diria assim, e tal, né? Foi mais depois que eu acabei deixando certas coisas acontecer e tal, nesse sentido, né? Foi no retiro de igreja que eu um, um playboyzinho babaca lá ficou fazendo piada de uma coisa que tinha acontecido lá e tal. Nossa, hoje eu olho pra trás e falo, nossa, por que eu deixei, né? Devia ter dado uma na cara dele. Talvez não chegava tanto, mas tipo, eu levantava e você cala a boca que eu não tô aqui pra ser palhaço e tal, né? Mas vivendo e aprendendo, né? E se você for convidado para um retiro evangélico, sempre vai ter esse tipo de gente palhaço. Na verdade, retiro evangélico vai ter gente de tudo quanto é tipo, né? Mas uma coisa que sempre me alertaram as pessoas que eram bem amigas de verdade minha, alertaram sobre uns conhecidos que eu tinha, falaram, esses caras não são crentes, eles vão em retiro, essa é a diferença, Zosma. E eu reparei que é verdade mesmo, esses amigos até hoje não são firmes na igreja, uns até metido a pegadorzão, mas hoje cria filho dos outros, casou com mãe solteira, o outro acho que um bom tempo só naquela vida promíscua e tal, não sei se hoje está mais sossegado, mas acho que eu fui uns 4, 5 retiros com ele, todo final do retiro ele se falava que voltou para a igreja, que se entregou para Jesus e tal, assim, né? Isso sempre se repetia, ele nunca voltava para a igreja, né? Enfim, dando esse exemplo aí, né, e tal, né, eu tive problema com isso, com o retiro que eu deixei acontecer isso, mas faz bastante tempo já e tal, né? Eu morava em outro estado e tal, né? Mas volte meu ficar até pensando se alguma hora alguma pessoa não vai. Na verdade não foi nem no retiro, na verdade foi no ônibus na volta do retiro, né? Mas enfim, eu fico pensando se às vezes alguma pessoa depois de anos vai falar, nossa, eu lembro daquele retiro, aquele rapazinho lá, playboyzinho, ficou te perguntando. Eu falei, hoje eu olho para trás, hoje eu não deixaria isso acontecer, né? Mas vamos lá então, né? E na época nem tinha nada a ver com cerveja nem nada. Na verdade foi uma. Era porque. Acho que era por causa de uma menina que eu falava errado o nome, né? Pra vocês terem ideia, não era nem aquele bíblico. Não era nem aquele nome bíblico, Laodiceia, né? Mas a mãe da menina inventou dar um nome bem parecido pra essa menina que eu tava interessado, né? E não era nem a Laodiceia da Bíblia, era um nome parecido. Aí eu falava errado e o pessoal ficou nisso, né? A, a fulana e tal que você falava, né? O pessoal ficou me comentando sobre isso, né? Mas enfim, vamos lá então. Aí esse amigo meu falou umas frases de efeito, né? Que nem aquele dia lá na igreja que ele falou, dá licença, meu nome não é cearense não, meu nome é César, me chame pelo nome, por favor. E ele comentou assim, Zosmo, eu não vou deixar ninguém me zoar não. E ele comentou outro caso lá, que foi um trabalho que a gente estava apresentando na faculdade, e falou, você viu que os calouros estavam zoando tal coisa que você fez? Assim? Ele falou, mas acontece. Mas acontece porque é você, se fosse outra pessoa não ia acontecer, não deixa acontecer isso. E um dia ele comentou assim, Zosmo, você quer achar uma namorada, eu já vou te falar uma coisa da sua igreja, qualquer lugar. Nenhuma menina vai querer ficar com um cara que é zoado, então cuidado.
ou querer namorar, né? Ah, beleza, tem umas meninas que ficam interessadas em você e tal, porque você tem olho azul e tal, mas agora pra namorar, se você tiver seu cara da igreja que fica sendo zoado, nenhuma menina vai querer namorar com você. Cuidado, viu? Então, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque mulher tem muito subconsciente de que é um homem que se imponha, né? Que impõe respeito. Mas enfim, se eu for falar dos conselhos dele sobre isso, vai demorar muito tempo, né? Ele era até meio hipócrita nesse aspecto e tal, né? De às vezes quando era aquelas coisas de coisa dos calor e tal, né? Querer fazer isso, mas enfim. Mas aí uma época eu inventei morar na casa de estudante que ele morava, que é onde eu fiz o que é meu melhor amigo nos tempos atuais, assim, né? Eu tenho uns amigos de infância que também tem mais amizade que ele, mas são amigos que eu não vejo, quer dizer, eu vejo sempre quando eu viajo e tal, mas que estão mais distantes, né? Aí esse amigo meu, né, vão dar pra ele o apelido de Chico Bento, já que ele era do interior, é, e talvez ele vai até tá vendo e escutando esse vídeo, né? Ele vai saber que não era Chico Bento o apelido dele não, né? Mas vamos dar aqui o nome pra ele de Chico Bento, né? E ele era um cara que eu via que era simplão assim e tal, mas meio ingênuo pra algumas coisas e deixou o pessoal ficar é, fazendo brincadeira com ele e tal. Tanto que ele acabou tendo que mudar pra outra casa de estudante, acho que um pouco por isso também, né? E tal. Que eu até comentei com ele de um outro serviço que ele comentou que deixou o pessoal fazer umas brincadeiras e tal, mas ele mudava muito de empresa, né? E tal. Aí a empresa que ele estava trabalhando e tal, né? Aí eu até comentei, porque você não pode deixar, Alder, porque senão alguma hora você vai, vai ficar com raiva, vai sair dando porrada, que nem você disse que fez talvez em tal lugar, né? Ele falou, é verdade, tinha um rapaz lá na- nessa pensão, nessa casa de estudante que a gente morou, né? E foi alguma coisa assim que ele contou a história, o cara tava querendo uma brincadeira que tinha às vezes com calor, o cara ia sair e ficar segurando a porta pra ele não sair e tal, alguma coisa assim. Ele ficou com raiva, pegou e saiu é, empurrando, né? Alguma coisa no sentido assim que depois o cara fala, pra que ser ignorante e tal, assim, né? Isso é a fala bem típica de pessoa que fica fazendo essas brincadeirinhas idiotas, depois vem que, mas pra que essa ignorância? Era só uma brincadeira, né? E então, aí beleza, aí acho que até um dos motivos da gente ter ficado bem amigo assim e tal, que era uma das poucas pessoas que respeitava ele e tal, né? E aí tem outra coisa que eu vou falar mais pra frente, né? Acho que não é hora de falar ainda não, né? Ou melhor, já é na hora de falar sobre isso, né? Esse caso do meu amigo Chico Bento é uma coisa que eu vou falar, tá relacionado a um traço da personalidade dele que todos nós temos um pouco, né? Mas vai ter relacionado com o final do vídeo. No final do vídeo eu vou falar assim que eu peguei, coloquei o gay zoeiro lá no devido lugar dele e tal assim, e não perdi a amizade com nenhuma das meninas gente boa da casa, que eram bem amigas dele, porque sempre os gays acabam fazendo amizade com as meninas tudo e tal, né? E assim, muitas vezes você vai aguentar, você acaba aguentando certo tipo de brincadeira porque você tem medo. Mas ele é amigo das meninas, ele é amigo de fulano. Cara, se dane. Por quê? Porque geralmente uma coisa não está condicionada à outra. Mulher vai querer ter amizade com você porque te acha legal, ou te acha interessante, te acha engraçado, ou porque é carente para conversar mesmo e tal, independente de quem você é amigo ou inimigo na maioria das vezes, entendeu? A não ser que ela seja super manipulável e tal, assim, né? Mas enfim, eu não me preocupei com isso, continuei amigo das amigas lá da, da pensão, quando eu botei o gayzinho lá no devido lugar dele e eu não tive insegurança quanto a isso. Então o que acontece? Esse meu amigo Chico Bento, ele tinha um problema sério assim de insegurança. É, seria nesse caso insegurança ou paranoia? Mas enfim, tinha a questão lá de, por exemplo, na casa do estudante morava em dupla, né? Era duas pessoas por quarto. Então, por exemplo, uma hora o cara que ele morava pegou e mudou de quarto, aí beleza, ele podia depois mudar de quarto, ou podia mudar de outro e tal, né?
ou ir para um quarto melhor que era mais espaçoso. E assim, isso era uma coisa normal na casa, mas ele, tipo, tinha uma espécie de paranoia, assim, de insegurança que falava: Ô Zósimo, você acha que o presidente da casa vai achar ruim se eu pedir para mudar de tal coisa? Ah, você acha que vai dar ruim se eu tentar tal coisa? Eu falava: Chico Bento, relaxa, cara, você é muito paranoico com as coisas, relaxa. Não vai dar nada ruim, não. E às vezes até admiro como que ele conseguiu mudar e estudar em outra cidade, viu? Porque ele tinha esse problema assim de insegurança e tal. Eu que fui dando uns conselhos para ele quanto a isso, né? Até ele trabalhou, ele é bem inteligente e tal. Tava com um salário bom assim para a profissão dele conforme ia crescendo nesse tempo que a gente se conheceu e tal, né? Primeiro começava a ganhar acho que R$ 1.500, mas ia indo, depois subia para 2.000, depois para 2.500 e tal. Acho que tava ganhando uns 5.000 assim, mas eu comentando uns estresses do serviço e tal, eu falava: pô, Chico, por que você não faz concurso, cara? É bem melhor e tal. Até usei uns vídeos da Red Pill pra falar com ele, pra ele fazer concurso. Falei: no futuro os cargos de chefia vão ser tudo mulher por causa da lacração. Então uma empresa que tiver com lacração lá vai querer ter metade dos cargos de chefia mulher. Eu falei: ou vai que no futuro tem cota pra mulher nas empresas ou no serviço público. Eu falei: vai, faz concurso público logo enquanto dá tempo. Ele não precisou fazer nem 2 ou 3, já passou, né? Mas antes disso ele tinha uma insegurança que ele falava assim: mas e se alguém quiser roubar lá e sobrar para mim? Eu falei: Chico Bento, eu trabalho em órgão público, eu sei como que é. O setor que tem mais roubalheira é o setor da construção civil, relacionado à construção civil. Então, que é, por exemplo, vão fazer uma reforma lá que custa R$ 200.000, mas eles pegam e orçam como R$ 300.000 para eles ganhar para daí eles comprar um material que na verdade é o de R$ 200.000 e esses 100 mil eles embolsar e tal, não sei o que, tem as licitações combinadas, não sei o que. Tentei meio que explicar para ele assim que a profissão dele, ele que é uma profissão na área financeira assim, eu falei para ele que não ia ter problema para ele nesse sentido, entendeu? Até que eu convenci para ele e tal, e falei para ele deixar de ser paranoico. Mas enfim, a moral da história, pessoal, que às vezes essa insegurança, essa paranoia, mas se eu cortar esse cara, se eu for ignorante que esse cara, ele, ele pode partir para cima de mim, ou ele. Isso aí é o de menos. É, mas, porque é difícil alguém exagerar e partir para cima de alguém assim, mas a moral da história aí ele é amigo das menininhas todas, ele é amigo de fulano e tal, eu vou ficar sem turma. Ou às vezes até isso, você se enturmou com umas pessoas que começam com besteira, eu vou ficar sozinho, não vou, só tem eles de amigo no momento, cheguei numa cidade nova, não sei o que. Meu filho, você tem que aprender a gostar da sua companhia. Você não precisa se rebaixar para esse tipo de pessoa. É uma coisa muito importante. Os bons amigos vão vir com o tempo. Outra coisa que eu queria comentar daquela parábola lá do jantar, né? Não lembro bem o nome que ela tem varia de cada Bíblia, né? Mas é a dos convidados, eu acho, né? Que, enfim, que aí o cara rico convida as pessoas e tal, e cada um fica dando uma desculpa, aí ele resolve chamar para essa palestra os mendigos, os miseráveis, os leprosos e tal, assim, né? Alguma coisa nesse sentido. Talvez eu tô até deturpando o sentido da palestra, mas eu usei ela pra lógica de achar amigo, entendeu? Que às vezes aquelas pessoas que as pessoas não dão nada é que você acaba fazendo amizade, entendeu? Então, e às vezes se você tenta ser amigo das pessoas mais populares, mais extrovertidas e tal, elas têm um monte de amigo e tal, elas às vezes vão estar só sendo legais com você, mas não vão estar sendo os amigos mais chegados, entendeu? Então, mas o que a Red Pill tenta enfatizar muito, mesmo os canais que não são cristãos, se você não está carente, se você gosta da sua pandemia, se você gosta da sua companhia, você não fica mendigando mulher que não presta, mulher que não acrescenta nada. E os canais bostileiros também comentam isso, os canais sobre o bostil falar. Se você aprende gostar de você mesmo, gostar de coisas inteligentes, você não precisa ficar perdendo tempo com a amizade de gente que só sabe falar de assunto fútil, só sabe falar de futebol, de bebida, de putaria, de BBB e de outras coisas, entendeu? O Olavo, então, nem se fala. Tem um vídeo dele muito famoso sobre
intelectualidade, a perda de amizades, né? Então, justamente você gostando da sua companhia, você se valorizando, você vai preferir muito mais um livro do que esse tipo de pessoa, entendeu? E, nossa, nesse caso ainda do público LGBT, piorou então que anos lidando com esse tipo de pessoa, eu falo assim, vale a pena lidar com esse tipo de pessoa, acho que talvez as que tiver de 30 anos pra cima, porque a maior, abaixo que isso, a maioria é umas pessoas extremamente egocêntricas. Pessoas que acham que, porque são gays, o mundo gira em torno deles e tudo é homofobia também e tal. Então, tá aí um outro tipo de pessoa que, minha experiência de 36 anos, não vale muito a pena ficar perdendo tempo tendo amizade com elas, porque a maioria tem mania de perseguição, ou então são muito egocêntricas. Então era isso, eu falei do meu amigo que tem esse problema de segurança, né? Ele melhorou bem e tal, assim, né? Mas de volta e meia ele ainda solta umas, né? Aí eu tento falar pra ele, Chico Bento, você tem que ser menos paranoico, menos inseguro com essas coisas, entendeu? Então vamos lá pro caso em si. Eu morava nessa pensão, acho que já tinha um ano, né? Ele morava logo que eu mudei pra ela e tal, mas a gente nem conversava muito e tal, assim, né? Acho que eu tinha chegado a chamar ele pra ir pra igreja uma vez, ou entrou no assunto de religião, mas eu dava oi, cumprimentava e tal, assim, talvez uma hora ou outra tenha conversado bem pouca coisa na primeira vez que ele morou na pensão, depois ele pegou e foi embora. Aí beleza, aí depois voltou e tal, né? Aí tal. Aí mal ele tinha voltado e tal, um dia tá lá, né? Tinha várias cozinhas nessa pensão, aí tinha uma lá que era um pouquinho mais estreita, né? Tem a cozinha 24 horas que é bem grandona, mas tem outras que é menorzinha, né? Aí tava eu, ele e um senhor da casa que também é gay, mas é um gay acho que de 60 anos e tal, assim, um metido astrólogo, acho que é até astrólogo profissional e já morou em Portugal e outras coisas. Assim, um senhor bem educado, bem culto e tal, assim, né? Que não tinha nada a ver com esse aí, né? Mas era às vezes até meio carentão esse senhor homossexual mais idoso, né? Mas isso aí nem vem ao caso, mas assim, esse senhor idoso lá, ele tinha mania às vezes de, eu queria conversar com as meninas e ele entrar no meio da conversa, né? Mas enfim, isso não vem muito ao caso, né? Mas era um senhor mais maduro, mais vivido e tal, assim, né? É, um senhor mais formal, né? E tal, né? Aí beleza e tal, oi, tudo bem e tal, não sei o que. O cara mal tinha voltado dessa pensão e tal, né? Aí, aí, aí nem lembro que é um assunto que talvez estavam até falando de política. Esse senhor lá sempre acabava puxando os assuntos de astrologia quando chegava com quem se interessava. Porque hoje tá em Júpiter com ascendente em touro, sei lá, esses malucos. Nem sei, lembro se estavam conversando sobre isso na hora e tal. Mas beleza, eu tô lá no fogão e tal, tem pouco espaço pelo fogão e tal. Do nada o cara passa e tal, pega e coloca a mão na minha cintura. Sabe aquela coisa de colocar as duas mãos na cintura de alguém assim e tal, né? Sei lá porquê. Eu vejo muitas pessoas têm essa mania, nem sei exatamente que maluquice que as pessoas têm essa mania dessa brincadeira de passar a, a mão na cintura da outra e tal, né? Enfim, eu peguei e falei pra ela, pera lá. Muitos vídeos que eu assisto que diz que é um dos maiores problemas do brasileiro é essa questão de ficar passando a mão, de não respeitar o espaço do outro. Tal. Que negócio é esse? Ficar passando em mim a mão em mim agora? Que isso? Desculpa aí, tal, não sei o que, tal, né? Aí esse outro pegou e pegou e comentou assim. Esse é um problema que quando eu morei lá em Portugal, eles comentavam do brasileiro muito e tal, né, não sei o que, né, alguma coisa assim, aquele outro homossexual de mais idade concordou comigo. Eles não eram namorados até onde eu sei não, viu? Só pra contextualizar, mas enfim, conversavam bastante, porque na verdade esse senhor homossexual mais idoso lá conversava com todo mundo, né, mas enfim. Eu não lembro se voltou a ter o assunto sobre eu ser virgem no dia também tal, se foi no dia que ele perguntou isso e tal, nesse mesmo dia que eu alertei ele pra ele parar, que eu não queria saber desse tipo de brincadeira e tal, assim, não. E isso era a tarde, né? Isso era uma sexta-tarde e tal, né? Aí beleza. Aí
Aí beleza, aí eu sempre ia tomar café antes de ir na igreja no sábado de manhã, né, e tal, e às vezes encontrava algumas das meninas da pensão que eram mais amigas minhas, até pra chamar elas pra ir pra igreja de novo e tal, né. Se eu não me engano, isso já foi quando elas já tinham ido, as duas tinham ido um dia. Eu não lembro se as duas foram juntas ou não, acho que um dia foi só uma que era um pouco mais velha e tal, né, e a outra tinha ido na célula, né, e tal. Aí beleza, né? Mas elas ainda não tinham chegado, não. Eu fui lá na cozinha e tal, encontrei ele, já peguei e alertei ele. Falei, ó, eu não quero saber dessas brincadeirinhas sua, não. Se você tem algum problema com ser virgem e tal, pega e fala, mas não quero saber, não. É, eu não sei de que piadinha se ele falou assim, ah, mas será que você não é gay, não? Zosma, alguma coisa assim. Eu peguei e comentei com ele o caso de um amigo que eu tinha no ensino médio, né? Que o nunca cheguei a ser amigo tão chegado, não, de festa e tal, assim, uma porque... na verdade, uma época que eu tava, entre aspas, meio em cima do muro, assim, tal, meio aquele crente rebelde, ou aquele crente perdido, que eu ia em festa, assim, balada e tal, mas não chegava junto com esse amigo meu, não, que ele tinha a turminha dele e tal, mas era um amigo de esporte, assim, né, ele tinha um jeito, assim, é um caso bem estranho, mas o- algumas pessoas falavam que achavam que ele podia ser gay, mas é um caso bem estranho. Assim, se ele era gay, esse amigo do ensino médio, ele era extremamente inteligente e no sentido que assim, ele chegou na cidade e começou a namorar uma menina lá e tal pra ficar popular. Depois ele comentou isso e falou: Zosmo, nem que você vire o melhor amigo dela, nunca comente isso pra ela, que eu namorei ela pra ficar popular na cidade. Então, olha só como ele é esperto, né? E, e às vezes é até difícil saber ele se ele era gay ou não, né? Mas aí eu comentei com. Eu vi ele na cozinha e falei assim: pra mim não é nenhuma novidade, porque no ensino médio, por eu praticar esporte e tal, né? Que esse fulano. Teve gente que um dia veio tirar sarro e falou: ah, Isasmo, eu tava estudando junto com ele, ó. Eu falei, eu só olhei pro cara assim, que babaca. Então, enfim, na época, né? Na época do colégio e tal, né? E enfim, né, era isso. Desse exemplo dele, falei que eu tô me lixando porque as pessoas vão falar, porque na época eu já. Na época do ensino médio já vieram com esse papo de que, porque eu estudei junto com. Marcava para estudar junto com cursinho pré-vestibular umas vezes, que nem foi tanto que esse amigo meu já veio com esse papo. Oi, velho, você sabe que esse fulano aí tem fama de ser não sei o que, né? Na verdade, nem foi no meu colégio, foi depois no cursinho, umas pessoas de outro colégio comentou. Na verdade, ninguém tem certeza se ele é, mas os caras que ele anda e tal, diz que é. Diz que aconteceu tal coisa, fulano deu pra não sei quem e tal, assim, né? Até acho que foi um cara do cursinho que era bem de boa, assim e tal, né? Mas acho que ele meio que já detectou que eu tinha jeito de ser um cara meio ingênuo, assim e tal, né? Ele falou, só fica esperto, Ivan, que esse fulano aí e tal, ele anda com os caras que é gay, cuidado. Ele falou, não, mas eu tô de boa. E nem somos tão amigos assim, não, de embalada junto, nem nada, ele tem a turminha dele. Ele falou, não, tranquilo. Mas enfim, peguei, alertei ele e falou, tava lá de manhã fazendo café pra ir pra igreja, tomando café antes de ir pra igreja sábado de manhã, peguei e falei pra ele, então eu não tô aqui pra ser palhaço de ninguém, entendeu? Não, fica de boa e tal, mas é meu jeito e tal, né? Depois eu falei, mas não quero saber. Peguei, alertei ele, beleza, ele falou, não, de boa e tal, né? Falou de boa é uma coisa, mas uma coisa que eu tenho que fazer um adendo aqui, pessoal. Esse pessoal é, que gosta de tirar sarro e ridicularizar os outros, às vezes quando eles não estão em turminha, eles são super de boa. Ou às vezes até quando estão em meio de mas às vezes chegou mulher no meio, eles querem aparecer pra mulherada, às vezes mesmo sendo gay, entendeu? Olha que coisa estranha, né? Aí beleza, foi só chegar as minhas duas amigas lá pra tomar café, né, e tal. Aí alguma hora ele começou a conversar com elas com aquele jeito egocêntrico que gosta de chamar a atenção delas e tal, né? Eu ia falar sobre egocentrismo e narcisismo mais pra frente, mas já vou comentar então. Hoje mesmo de manhã eu tava tentando ver vídeo pra entender a diferença entre egocêntrico e narcisista, mas enfim, o narcisista parece que é mais perigoso, mais manipulador, mas enfim.
Pessoa egocêntrica é aquela que sempre quer ser o centro das atenções, ou fazendo piadinha, ou contando vantagem, ai que eu sou não sei o que, eu não sei o que, ou então tirando sarro dos outros, né? Então, chegou minhas duas amigas lá e tal, ele começou algum papo e tal, né? Acho que foi até sobre isso que quando eu chamo elas para ir para a igreja de novo e tal, elas já comentaram que tinha ido e ele já encaixou um assunto no outro de coisa de igreja, não sei o quê. Ah, mas vai lá sim, vai orar por mim. Ah, mas eu acho que o povo de igreja, não sei o quê, com os gays, não sei o quê. E aí depois entrou até outro assunto. E alguma coisa ele comentou assim, ah não, é que eu sou um prostituto também, eu ando com fulano e tal, não sei o quê, né? Até que alguma hora ele pegou e encaixou o assunto lá e tal, né? Ai, eu acho que eu vou. Ai, você. Eu acho que eu vou tirar a sua virgindade, hein, Ivan? Eu me segurei na hora e tal, né? Usei aquela estratégia de fingir que tava gostando da brincadeira também, né? E para depois resolver as coisas, né? Aí peguei e comentei, né? Ah, eu prefiro muito mais se for pra perder a virgindade é casar com a fulana aqui ou com a Beltrana aqui, né? Até na hora pensando, isso depois eu tenho que pedir desculpa pra essas se elas não gostaram da brincadeira. Ou então eu caso até mesmo com a fulana. Aí as duas comentou assim com a fulana, eu falei, com a fulana, mesmo ela tendo aquele jeitão, não fala com ninguém, mal dá oi pra ninguém e tudo e tal, mas até com ela eu prefiro casar do que com você, né? Até com ela eu prefiro perder minha virgindade do que com você, né? Fiz alguma brincadeira, respondi com outra brincadeira nesse sentido, né? Aí até começou o assunto dessa aí e tal, né? É uma menina australiana que morava nessa pensão. Né? Olha que interessante, porque eu já tinha até pensado em morar na Austrália, mas eu ouvi falar que os australianos são bem fechados e tal. Essa menina respondeu todo o estereótipo, né? Mas o que eu não deixo de lembrar dela é que a menina realmente tinha uma poltranca que faz você ter vontade de casar com ela, né? Ela realmente tinha um corpo, a menina. Era até um pouco gordinha, mas aquela gordinha muito massa. É, potrancuda, né? Pra não falar outro termo, né? É quadril, né? Que justamente esse amigo meu, César, comentava da diferença entre bunda e quadril, né? Ela tinha muito quadril. É, tinha o Everest atrás, né? Aí até entrou no assunto dele, mas por que ela é tão fechada? Por que ela é tão assim? Aí justamente esse gayzinho aí tinha amizade com ela, né? E tal, comentou, não, é porque ela é coach e também ela conversa sempre de madrugada, porque a Austrália é o outro horário, e acho que ela também sempre tá cansada, mas é o jeito dela e tal, assim. Aí já aproveitei pra ir embora e tal, assim, e não tava com muita raiva na hora e tal, mas. Aí beleza, fui pro culto normal e tal, né? E tal. Beleza, depois do culto, sábado à tarde, fui lá estudar a Bíblia, outras coisas que eu sempre fazia e tal, né? Até que depois, comecinho da noite e tal, né? Ele chegou, ele entra lá na sala de leitura que tava eu e outras pessoas, né? E a raiva tava subindo, né? Bem pro final da tarde a raiva subindo assim, tava pensando o que eu fazia. É, talvez conversar com ele a sós não ia ajudar e tal. E também eu falei, vai que ele se invoca e tal, dá algum problema, não tem testemunho e tal, né? Ele pegou e me viu. Ô Zasmo, por que você tá com essa cara? Ele falou, você sabe muito bem por quê, né? Que tal daqui pra frente fingir que não me conhece? Ele deu aquela cara de susto aí. Tá bom então. Fez algum gesto com a mão. Não, tá bom então. Alguma coisa assim. Todo mundo assim, olhou achando estranho na hora, né? As pessoas comentando, até comentaram depois, nossa, Zós, nunca vi você tão alterado igual naquele dia, né? As pessoas contou depois e tal, né? Dias de- Durante a semana as meninas comentou e tal, assim, né? Outro motivo que eu decidi encerrar as coisas na hora também é que daí entre aspas, não era a dona, né? Mas a senhora idosa lá que cuida da pensão tava perto para, entre aspas, ela servir de testemunha para não dar nenhum problema e tal, né? Enfim. Depois as meninas veio falar comigo, então assim, eu fiquei sabendo e tal, mas você não tem que ficar aceitando bobagem que ele fala muito não, e mas pra mim isso é entre você e ele, tá bom? Eu continuo falando com ele normal com você, mas pra mim isso aí é
Ele e você. Eu até comentei, ai, desculpe. E eu até comentei, ah, desculpa então também se na hora eu usei você como exemplo pra esse negócio de casamento e tal, assim, né? Talvez se não for uma brincadeira muito grande. Eu falei, ah, não, por mim tranquilo, né? Essas duas amigas e tal falaram que bem tranquilo, porque duas que eu já conversava, sei lá, quase 2 anos. Isso aconteceu, acho que tinha quase 1 ano e meio, 2 anos que eu morava nessa pensão, né? Sei que vida seguiu com a amizade com as duas, né? Eu não tenho, até eu não converso bem mais com as duas, porque uma começou a morar com um rapaz e tal, né? E eu, até foi umas vezes no culto e tal, achei até que ela tinha se convertido e tal, mas ela gostava muito do culto na minha igreja. Depois que eu mudei de cidade, até perguntei para os irmãos recentemente quando eu visitei lá, ele comentou assim: ah, irmã, ela só veio alguns 4, 5 domingos assim e tal, depois não vem mais, né? Eu falei, falando para ela que ela tem que ir no discipulado, né? Já outra eu também não puxo tanto assunto, porque na verdade eu fiquei realmente atraído. Eu vou até comentar dessa outra hora que eu fiquei um pouco atraído, mas coitada, ela tem acho que 47 anos, até falou assim, ah, eu não sei o que, uma vez falou meu sonho de ser mãe e tal, né? Pelo que eu entendi, acho que ela é desviada de alguma igreja neopentecostal, assim, visitou a minha igreja uma vez e a célula umas 2 vezes assim e tal, mas depois veio com aqueles papos de, ah, que não sei o que, que ninguém precisa ir à igreja porque tem uns pastor que é ladrão e algumas coisas assim, alguns rolos assim, enfim. Mas antes de ir embora e tal, até eu almocei com ela umas 2 vezes e tal assim, mas é aquela menina que não vai dar futuro, né? Na verdade, aquela senhora, porque ela tem um rosto bonito assim, mas ela é bem obesa, né? Ela é bem obesa, mas a menina é tão legal que realmente me fez ficar atraído por ela. Mesmo ela sendo, sei lá, hiper obesa e tal, assim, né? Deve ter 150 ou 200 quilos, vai saber, né? Mas, outra hora eu comento disso. Uma coisa bem interessante de cerveja é que até esse tipo de menina, quando começa a ficar muito gente boa e tal, faz você sentir desejo sexual por ela. Mas, na verdade, tem até outro porém dessa senhora de 47 anos obesa e tal, né? Que é, pô, se ela não fosse tão obesa, dava pra você dar pra ela uns 40 anos mesmo. Acho que ela tem 47, 48, 46, não sei, né? Um dia eu chego lá e tal, ela tava ela pegando coisa na geladeira lá, com a calcinha de fora, né? Ela usando aquela saia e tal, ela não viu, tava lá, tava ela lá agachada e tal, eu chego lá e a calcinha dela aparecendo, né? Aquilo eu nunca esqueci, né? Mas enfim, é uma questão bem interessante essas coisas aí e tal, né? Alguma hora eu faço isso, falo sobre isso, mas é uma das melhores coisas de ser virgem com 36 anos, que é o que eu fiz agora de idade, né? É que qualquer uma faz você ter desejo, né? Mas eu tenho a dó dela porque não tem como dar nada nessa idade dela e tal, né? 47 anos. Na verdade, ela nem é a única coroa da pensão lá que acho que me deu moral, assim, eu podia ter tido alguma coisa, né? Ou então aquelas que não deu tanta moral, mas também então deixa tudo tão solteiros, acho que dava pra ter alguma coisa, né? Mas enfim. Mas então é isso, pessoal. Eu peguei e coloquei esse gayzinho lá da pensão no devido lugar. Depois disso, no mesmo dia, então, né? O... Depois que eu falei isso tal, fiquei mais um tempo estudando. Depois fui lá pra cima e tal, né? Lá pra cima eu digo no quarto que eu alugava e tal, né? Aí eu escutei ele resmungando com o outro gay mais velho. Ai, que ele falou isso, não sei o que, era só uma brincadeira Não, isso aí acho que eu já tava dentro do quarto, mas escutando as conversas dele e tal, né? Ele falou, espera o gay mais velho falando pra mim, espera a raiva dele passar e não sei o que e tal, mas eu já falei que você tem pessoa que não gosta de certos tipos de brincadeira, você é meio exagerado. Ai, mas é meu jeito, não sei o que. Mas as pessoas não são obrigadas a aceitar o seu jeito e tal, não sei o que, né? Depois acho que ele tava reclamando era com alguma menina por telefone, ou mãe, irmã, sei lá o que. Ele falando, ai, tem hora que me dá vontade de ir embora dessa pensão, porque eu fiquei meio chateado com isso e tal, né? Enfim, depois disso, era só aquele bom dia, oi, tchau e bom dia e tal. Alguns dias depois ele falou, você tá indo na igreja e tal, de novo, ora por mim lá e tal. Eu falei, pode deixar comigo e tal, né? É... Aí outro dia acho que ele precisou de uma ferramenta emprestada, um alicate e tal. Zosmo, você pode me emprestar o alicate e tal, só um pouco? Tá aqui e tal, tudo bem. Depois obrigado e tchau.
Mas enfim, depois nunca mais quis se justificar, ou vão refazer a amizade, não sei o que e tal. Acho que ele não continuou morando nenhum 2 meses lá na pensão, mas enfim, continuei amigo das meninas, me livrei de um babaca, né? Eu acho que é isso, pessoal. Então, você ser cristão por N motivo, sem, ou por questão de se manter virgem, ou não ser um cara promíscuo, ou essa questão de pessoas egocêntricas e narcisistas, esse tipo de pessoa, pelo que eu já vi de vídeos assim, eles precisam ficar querendo rebaixar os outros para se sentirem bem, porque são pessoas extremamente inseguras. E aquele tio meu que eu fiz um vídeo sobre, o tio 01 que eu chamo, né? Ou 10 se a contagem for de trás para frente, mas enfim, o tio caçula da minha avó, né? Ele era desse jeito, ele gostava de ficar falando. Ai, ele usava o termo frango para quem era mais novo. Ai, não sei o que, o meu sobrinho, esses frango, e não sei o que. E era assim engraçado que ele sempre parece que estava tentando tirar com alguém e tal, não sei o que, né? Ou então contar vantagem em alguma coisa. Ai, que eu comi não sei quem, já comi não sei quantas e não sei o que. Ai, que a geração de vocês não sei o que. E assim, pessoal, se vocês não cortar esse tipo de gente besta, vai querer ficar desse jeito com vocês, entendeu? Ou por ser narcisista, ou por ser egocêntrico. Pega e corta, ou então se afaste. Se você tem esse tipo de gente no serviço, almoce em outro lugar se precisar. Porque é o que não falta hoje em dia. O canal Red Pill Forever 188 tem um ou até mais de um vídeo sobre isso, que é a dificuldade de lidar com peões de fábrica, né? Você digita lá no Google a dificuldade de lidar com peões e tal, alguma coisa assim, né? Tem um caso bem interessante sobre isso no Reddit também, né? Uma moça falando sobre isso, que não aguentava trabalhar com esse povo e tal, que era até assediada, né? Então, até pra mulher é pior, que às vezes isso vira até assédio se muita mulher não comentar. E também, até com gay mesmo, se você. Uma vez. Da época que eu era das Forças Armadas, né? Até uma vez um gayzinho que tinha lá e tal, e eu ouvi um outro soldado comentando, que não sei o que, isso você nem pode dar liberdade pra gay te zoar mesmo, não, senão depois eles ficam muito à vontade, até que passar a mão em você, falar que vai te pegar algumas brincadeirinhas bestas assim, né, e tal. Mas independente de ser gay, zoeiro ou não, é isso, pessoal. Vocês não tem que ficar aguentando esse tipo de pessoa, nem parente, nem nada. Um dos motivos de eu ter saído do grupo da minha família também, que minha mãe comentou, ai meu filho, mas se alguma hora algum tio seu que é velho fica doente, não sei o que e tal. Eu falei, se ficou doente, precisa orar por ele, você me avisa, mãe e tal, que eu não vou ficar nesse grupo só pra ficar vendo as pessoas ficar falando só de política ou que nem o tio fulano querer vir com piadinha pra cima de mim, umas coisas que não tem nada a ver, né? Que um dia foi, não sei o que, nossa, imagina, eu tava acho que defendendo o Bolsonaro na época ainda que eu perdi o tempo defendendo o Capitão Mangina, né? Imagina o Zózimo com uma arma, hein? Ou alguma outra coisa, de um nada, meu tio veio com piada besta no grupo e vários outros motivos que só falavam de política e outras coisas. Eu falei, eu saí de vez do grupo e fiz um negócio que chama no WhatsApp para bloquear convite, que daí minha tia, que era a dona do grupo, não conseguia me chamar pro grupo mais. E até uma. Justamente eu tô morando no litoral agora, né? Esse concurso que eu passei era numa cidade do litoral, né? Ele até paga bem por causa disso, porque as cidades do litoral, muitas têm uma alta arrecadação com o IPTU, né? Aí minha tia comentando disso e tal, não sei o que, né? E eu comentei, tia, eu não quero ninguém que beba aqui e tal, e também veja lá quem que a senhora vai querer inventar saber, que eu não quero saber de fulano nem Beltrano, que se eles acham que eu sou algum palhaço que, eles vão ficar fazendo piadinha porque o Zosmo é virgem, porque o Zosmo não casou não sei o que, eu não quero saber desse tipo de gente palhaça na minha casa, não. Eles que vão pagar uma casa de praia e tal, ela mas meu sobrinho, mas não é bem assim, isso, se você é virgem ou não, isso não é problema deles, não sei o que, não sei o que, mas mas independente disso, tia, minha casa não vai ser pra gente ficar bebendo não e tal, entendeu, tia? Entendo, meu sobrinho e tal, se a casa é sua, a gente tem que seguir as suas regras e tal, né? Depois eu fiquei sabendo que até colocaram essa frase minha no grupo, né? Que até falaram assim, o Zos mandou avisar que quem quiser vir na casa dele não é pra vir sem bebida, né, e tal. Que aí até o meu tio, o outro, um que
Eu vou fazer um vídeo sobre ele também, né? Mas e tal, aquele que foi traído pela primeira esposa e hoje tá com uma que é bem chata, reclamando pra caramba, mas que me conhece melhor e tal, assim comentando. Se puder eu vou. Eu quando puder eu vou, porque ele sempre falou mesmo que ele só toma vinho mesmo, a única bebida que ele toma, então quando eu puder eu vou, né? Mas esse meu tio vive apertado de dinheiro, coitado, que ele não tem o dinheiro pra vir aqui, que a cidade dele não é tão perto da praia, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Não deixe ninguém te ridicularizar por ser cristão. O que eu tenho mais pra falar? Alguma pessoa vai vir com aquela coisa. Ai, mas você não é cristão, não tem que evangelizar ele. Isso até me lembra também, um vídeo que recentemente o Caio, o Nômade Digital, que pra quem não sabe, ele é o cara que era dono do antigo canal que sumiu, que chamava Vegeta do Presente, né? É, tem um vídeo que ele falou sobre isso, que é alguma coisa assim, o título do vídeo é As Manipulações que Vêm pra Cima dos Cristãos. Eu sei que é um dos últimos vídeos dele, pessoal. Agora eu tô gravando esse vídeo em novembro de 2024, então não deve ter um mês que ele gravou esse vídeo, ele comenta que sempre o pessoal fica falando, mas você faz tal coisa, sendo que você é cristão, você tem que aguentar tal coisa porque é cristão. O pessoal que não é cristão querendo usar o fato de você cristão para pisar em cima de você, entendeu? Então assim, você tem que converter a pessoa, mas esse cara eu já tinha chamado ele para ir na igreja, ele não quis. Assim, tem várias pessoas que podem converter ele, não vai ser eu, né? Por isso que eu vou ter que aguentar gente babaca, entendeu? E eu vou fazer uma analogia aqui com uma questão que uma vez uma amiga me deu um livro acho que é Gary Raines, o nome desse pastor, né? Um pastor americano. O nome do livro é A Bênção de Ser Solteiro, né? Alguma hora eu faço uma resenha sobre esse livro, sobre o que eu concordo ou não, mas assim, pra mim o cara que escreveu o livro é um pastor que não admite o celibato, né? Ele devia admitir que para ele o celibato estava bom e tal assim, né? Mas mesmo ele querendo ser a favor do celibato voluntário, ele deixava claro que ele tinha as tentações dele. Então ele comentou que, eu não lembro se era namoradinho ou é só amiga dele que falou que eles deviam fazer aquilo, né, e tal. E ele alerta no livro: alguém precisa falar de Jesus para essa menina e falar por que sexo antes do casamento é errado, mas essa pessoa não vai ser eu, porque ele comentou que não podia ter amizade com ela mais, porque ele estava sendo muito tentado por ela, e a menina tinha dado a entender que queria ir pra cama com ele, entendeu? Então é isso, pessoal. Então, não é sua função querer evangelizar a pessoa que não respeita ninguém. Deixa isso para as amigas dele, que ele não trata bem, que ele trata bem, né? Por aí vai. Porque não é sua função, você não nasceu para ser ridicularizado, tá bom? Pode ter gente que concorda, discorda, fala, não, você tem que aguentar tudo porque Jesus aguentou tudo. Pô, eu não acho isso, e isso ia render uma discussão que ia levar muito tempo. Então é isso, pessoal. Não deixe as pessoas te zoarem, a não ser aqueles amigos que você deu muita liberdade no contexto certo, e não seja ridicularizado por ninguém, porque é uma coisa que eu vejo muito assim, quando, por exemplo, você vai sair de um serviço, né, e tal, as pessoas falando, desculpa aí, mas é meu jeito e tal, não sei o que, né, desculpa as brincadeiras aí e tal, né, é sempre desse jeito, né, então é isso, pessoal, não deixe ninguém ficar ridicularizando por ser cristão, aprenda a gostar da sua companhia, aprenda que os amigos bons vêm na hora certa e não fique se deixando ridicularizar nem se rebaixando por insegurança, por medo de perder certas amizades que não vale a pena, porque os verdadeiros amigos continuam, tá bom? Um forte abraço a todos.